Estamos aqui no Saber Direito Responde. Meu nome é Charlie Teixeira Chaves. Estou aqui para tentar resolver todas as dúvidas que ocorreram durante a semana. Nós estamos aqui com alguns alunos. A aluna Daniele, o aluno Bruno e a aluna Luciana. Qual a sua dúvida, Daniele? Qual a vantagem da mudança dos prazos no viés recursal? Pois bem, o novo CPC ele vai reestruturar a questão dos prazos. Vai fazer uma organização para simplificar a utilização dos prazos. Ora, atualmente o Código Processual Civil 73 tinha prazo de 10 dias, prazo de 15 dias, prazo em horas, prazo em 5 dias. Qual foi o objetivo? O objetivo primordial foi justamente simplificar e organizar, facilitar a vida do operador. Hoje os prazos são de 15 dias, excetuando o embargo de declaração, que o prazo será de 5 dias. Eliminou, assim, o prazo de 48 horas, eliminou os outros prazos, justamente para facilitar a vida do operador. Então, nesse sentido, o CPC foi vantajoso. Vantajoso e facilitador. E assim, ficou muito mais fácil, Daniel. Bruno, qual a sua indagação? Professor, eu queria saber em quais situações são admissíveis o recurso adesivo. Pois bem, o recurso adesivo não houve muita modificação. O recurso adesivo ele está idêntico ao CPC de 73. Recurso adesivo, na realidade, eu gosto de chamar de recurso carrapato, porque ele é atrelado a outro recurso. Para existir recurso adesivo, primeiro tem que ter a chamada sucumbência recíproca. O que é isso, Bruno, sucumbência recíproca? É justamente a possibilidade do recurso, ser interposto por duas partes, tanto o autor como o réu. Só que o recurso adesivo só poderá ser utilizado, ou melhor, o recurso adesivo só poderá ser manejado quando uma das partes que poderia exercitar esse recurso não venha exercitar. Diante disso, veja bem, o autor interpôs um recurso de apelação. O réu deixou de interpor o recurso de apelação, mas ele pode aderir ao recurso de apelação junto, justamente por isso que é o recurso adesivo. E ele segue a mesma sorte do recurso principal. Então, ele está condicionado à sucumbência recíproca, ao não manejamento do seu recurso principal e o atrelamento ao recurso principal. Bruno, o que acontece se o recurso de apelação ele não for admitido? Vai sofrer efeito também o recurso adesivo. Toda a sorte que acontece com o recurso principal reflete no recurso adesivo. Diante disso, a inadmissão do recurso principal reflete diretamente no recurso adesivo. Espero ter esclarecido, Bruno. Luciana, qual a sua indagação? Professor, qual a real importância dessa mutação no Código de Processo Civil para a sociedade? Veja bem. Alguns autores vão informar que o novo CPC, esse CPC 2015, ele só teve mudanças em torno de 30%. Então, mas essas mudanças foram necessárias em alguns pontos. No viés recursal, nós tivemos inúmeras mudanças que são essenciais. Essas mudanças para a sociedade, ela é significativa? Pois bem, a gente pode verificar a conciliação, a mediação, institutos antes não trabalhados. Nós podemos perceber que a mediação e a conciliação, ela reconhece o sujeito como autor e construtor da sua própria realidade. Logicamente, Luciana, que a conciliação ela é trabalhada de uma forma diferente da mediação. Na mediação ela é um pouco mais longa, ela não é tão rápida, mas ela tem várias sessões que possibilitam que as partes por si só venham construir sua demanda. E o Instituto da Mediação, ela tem um poder extremamente importante porque, uma vez resolvido pela mediação, ela tem uma durabilidade muito maior do que uma própria decisão imposta pelo juiz. Então é muito vantajoso. Outra vantagem, Luciana, é justamente a fundamentação das decisões. Então o novo CPC ele vai trazer e explicar o que é fundamentação. E o fundamentar é extremamente importante, já que a Constituição Federal ela estabelece como nulidade absoluta a falta de fundamentação. E nesse sentido, o CPC vai colocar, não considera fundamentada uma decisão a mera reprodução do dispositivo de lei. Também não considera fundamentada uma decisão a mera citação de jurisprudência, sem fazer interligação dos fundamentos com o caso concreto. Isso é extremamente importante, Luciana. O novo CPC cria mecanismo contra a utilização de recursos protelatórios? Ele aperfeiçoa alguns critérios para evitar os chamados recursos protelatórios, né? Ou seja, a ideia principal é tentar evitar que o advogado ou o Ministério Público, ou qualquer uma das partes, venha usar de forma exacerbada os recursos. Qual o primeiro mecanismo? É importante que os embargos de declaração já existia a multa. Só que essa multa é ampliada no primeiro momento, quando o embargo de declaração é utilizado de forma procrastinatória, de 1% para 2%. Então, a multa pode chegar até 2%. Se a parte reiterar os embargos declaratórios, essa multa pode chegar até 10%.
Inovação é que, depois do segundo recurso utilizado e considerado como procrastinatório, ele não é mais possível ser manejado. Diante disso, ele impede o manejo do recurso. O agravo interno também surge uma situação muito interessante. Essa situação do agravo interno é importante porque, se o tribunal reconhecer por unanimidade que o agravo interno não é admissível, ele vai fixar uma multa de 1 a 5%, que é refletida e remetida para o agravado, que é extremamente importante justamente para não utilizar o recurso do agravo interno de forma desnecessária ou de cunho protelatório. Espero ter respondido essa pergunta. Bruno, qual a sua indagação? Professor, quais são as principais diferenças entre o agravo de instrumento e o agravo interno? Pois bem, nós temos dois instrumentos no novo CPC, o agravo de instrumento e o agravo interno. O agravo de instrumento ele está dentro de um rol taxativo de hipóteses urgentes. Né? Então, o agravo de instrumento ele tem um rol estipulado pelo novo CPC que tem como objetivo modificar decisões interlocutórias urgentes. Já o agravo interno, ele serve como objetivo primordial para atacar decisões do relator, decisões monocráticas, acordos monocráticos proferidos pelo relator, seja por demanda repetitiva, para justamente porque o tribunal, ou melhor, o relator, ele não admite o recurso que já foi sanado, uniformizado pelos tribunais. Essa é a finalidade do agravo interno. Qual que é a finalidade do agravo interno? É justamente tentar destrancar a decisão, para que os demais desembargadores venham pronunciar a respectiva matéria. Luciana, qual a sua dúvida? Professor, no diploma vigente, os prazos recursais em sua contagem são incluídos os finais de semana, além de existirem diferentes prazos para diferentes recursos. Com relação a isso, quais foram as mudanças trazidas no novo CPC? Luciana, isso é muito importante, o novo CPC, né? Ele cria uma organização muito melhor do que a atual. Na realidade, a ideia de contagem do final de semana, dos feriados, incomodava muito, né? Porque você fazia essa contagem, dependendo como o prazo iniciava, você suspendia, fazia uma contagem extremamente complicada, ainda mais quando eu tinha feriados locais, que é estipulado por leis. O novo CPC, ele vai colocar o seguinte, que os prazos são contados em dias úteis, Qual que é o objetivo de ser contado nos dias úteis? Justamente para facilitar essa contagem. Além disso, há uma reorganização dos prazos. O que acontece com os prazos? Os prazos em 48 horas, 10 dias, são todos eliminados. Agora nós temos prazos de 15 dias para apelação, 15 dias para o agravo de instrumento, 15 dias para o agravo para destrancar recurso especial, recurso extraordinário, 15 dias para o agravo, para o embargo divergente e apenas embargo de declaração no prazo de 5 dias. Então ficou fácil para o operador do direito. Então a facilidade é justamente o prazo em dias úteis e essa organização e simplificação da contagem do prazo. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos para esclarecer novas dúvidas. Estamos de volta no Saber Direito, responde, e voltamos para esclarecer inúmeras dúvidas surgidas durante a semana. Daniele, qual a sua indagação? O novo CPC trabalha o processo eletrônico no viés recursal? Veja bem, o processo eletrônico é todo trabalhado no novo CPC. Uma grande inovação do novo CPC é justamente a sustentação oral por videoconferência. Isso é fantástico, porque muitos advogados teriam que se locomover para a capital, onde no caso os tribunais de justiça, para fazer suas respectivas sustentações orais. O que acontece com o novo CPC? O novo CPC, ele vai permitir a utilização do sistema de informática para agilizar o procedimento. O agravo de instrumento também pode ser manejado pelo viés eletrônico. Uma grande vantagem do agravo de instrumento quando é utilizado pelo viés eletrônico, você não pode precisar ou não necessita de se preocupar com a obrigatoriedade daquelas peças. Por quê? Aquelas peças respectivas estarão nos próprios autos. Diante disso, é desnecessário juntar cópia de procuração, de petição da decisão agravada, ou seja, porque já está tudo lá. Então, ele vem facilitar, sim, e implementar a realidade do novo CPC. Professor, como se atribui a repercussão geral a um recurso extraordinário e quais os seus efeitos sobre esse recurso? Pois bem, a repercussão geral, Bruno, é um requisito de admissibilidade que foi criado pela Emenda 45 de 2004. Né? Na realidade, é um critério de filtragem do Supremo Tribunal Federal. Ele deve ser arguido pela respectiva parte como preliminar. O que tem que constar nessa preliminar?
A repercussão geral, basicamente, ela trabalha efeitos que transcendem a matéria jurídica. Ao trabalhar efeitos que transcendem a matéria jurídica, o advogado ou aquele que vem interpor o recurso extraordinário deve demonstrar efeitos além do direito. Quais são esses efeitos? Primeiro, efeitos que têm a relevância social, relevância econômica, relevância política. Qual que é a finalidade da repercussão geral? É justamente trabalhar efeitos que transcendem a matéria do direito, alcançando assim valores sociais, políticos e econômicos. A repercussão geral, ela é um critério de filtragem. Se ele não for conhecido, ele vai afetar todas as matérias idênticas àquilo que foi julgado. Inclusive, o novo CPC vai trabalhar a ideia de sobrestamento por 1 ano de todos os processos com matérias idênticas, justamente para, depois de 1 ano, julgar a repercussão geral. E a repercussão geral ela vai impactar com todas as matérias idênticas, justamente para saber se vai ser admitido ou não no recurso extraordinário. Em regra, o recurso extraordinário ele tem efeito apenas interpartes. A ideia da repercussão geral, uma vez reconhecida ou não reconhecida a sua repercussão, ela reflete nas matérias de direitos idênticas. Essa é a finalidade da repercussão geral. Com as mudanças advindas ao Código Processual Civil, quem fará agora a admissibilidade na apelação? Veja bem, Luciana, isto pelo novo CPC vai ser justamente trabalhado pelos próprios tribunais. O juízo de admissibilidade vai ser feito pelos próprios tribunais. Antes, o que acontecia? Eu tinha chamado o juízo provisório e o juízo definitivo. O novo CPC vai eliminar essa ideia do juízo provisório. E aí acaba eliminando também um recurso que existia, porque quando o juiz não recebia o recurso por não conhecer, por ausência de qualquer requisito de admissibilidade, cabia um recurso. Agora, o novo CPC elimina isso e coloca a responsabilidade para o próprio tribunal. Essa matéria está sendo discutida. Veja bem, o novo CPC ainda não entrou em vigor e já está sendo conduzido na Câmara dos Deputados um projeto para voltar o juízo de admissibilidade para os juízes dos tribunais respectivos. O que é isso? O objetivo desse projeto é manter a realidade do Código de 1973. A regra básica é justamente que os tribunais estão com medo dessa facilitação de chegar aos recursos ao seu respectivo. O critério anterior, melhor, o critério de 1973, ele já fazia um critério de filtragem. Esse critério de filtragem era feito pelo juiz. O novo CPC não, já vai botar direto para os relatores e, no caso dos julgamentos dos tribunais, direto para os próprios tribunais. Então, esse é um medo que está provocando uma mudança na Câmara dos Deputados. Por enquanto, o que está esperando assim entrar em vigor é a ideia do juízo de admissibilidade feito pelos respectivos tribunais. Qual a grande vantagem da mudança do agravo no novo CPC? O agravo, ele teve inúmeras alterações. Uma grande alteração do agravo de instrumento é justamente a ideia daquela dificuldade de saber se o agravo era urgente ou não. O CPC atual, ele não trabalhava um critério descritivo de quais são as hipóteses, e isso provocava a conversão do agravo instrumento em agravo retido. E era uma dúvida, era uma briga jurídica, porque muitos entendiam que aquela matéria era urgente, mas aí os desembargadores convertiam o agravo instrumento em agravo retido. O que o novo CPC fez? Ele simplesmente criou um rol taxativo de hipóteses que não podem ser mais questionadas e que são hipóteses que são consideradas urgentes. Então, o agravo de instrumento, ele facilitou a vida do operador de direito, criando hipóteses que são claras e idênticas. Essa é uma grande vantagem. Professor, no novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento interno caberá contra qualquer decisão monocrática? Veja bem, o agravo de instrumento, ou melhor, o agravo interno, no novo CPC, ele vai ser estipulado para decisões monocráticas do relator. Essa é a finalidade do agravo interno. Na realidade, o agravo interno ele surge justamente quando o relator, de forma monocrática, vem a inibir que a matéria seja analisada pelos demais desembargadores. Os tribunais têm composição de 5 desembargadores, as câmaras respectivas. Dentre esses 5 são escolhidos o quê? 3 desembargadores, sendo um deles relator. O relator ele vai ser o responsável por fazer o juízo de admissibilidade, também fazer a ideia de não aceitar o recurso quando é contrário a entendimento dominante dos tribunais superiores, súmulas ou súmulas vinculantes e assim por diante. Essa decisão monocrática, que apesar de ser monocrática é feita por um acordo, ela é passível de um recurso, que é justamente o agravo interno. Professor, o novo CPC ele possui a característica por ser um código mais célere. Na sua opinião, essa celeridade do CPC pode ser considerada como uma revolução ao nosso ordenamento jurídico atual?
O novo CPC, ele trata duas questões polêmicas, celeridade, rapidez e fundamentação. Então, ele está atento a todas as ideias, tanto constitucionais como a questão da rapidez. Uma ideia de celeridade que o novo CPC vai trabalhar é justamente essa incidente de demanda repetitivas. O que é isso? É justamente a ideia de tentar uniformizar entendimentos quando eu tenho uma multiplicação de recursos de matérias idênticas, e aí a finalidade é justamente tentar pacificar, uniformizar e preservar o princípio da isonomia. Nesse sentido, o novo CPC ele vai tentar valorizar a jurisprudência, vai tentar construir decisões que venham amparar realidades, evitando assim essa crise numerária de processos, que é justamente a ideia de multiplicação de recursos de matérias idênticas, e tentar facilitar. Então, nesse sentido, ele busca sim uma celeridade. Mas, por outro lado, também ele obriga uma situação que não existia no Código Antigo, uma fundamentação mais detalhada, mais robusta, assim coadunando com o princípio do contraditório. Então, senhores e senhoras, ficamos por aqui, né? Espero que eu tenha contribuído sobre o ensinamento de recurso no viés do novo CPC e espero ter agradado e correspondido à expectativa de todos. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.